Olá, meus amigos, boa tarde para você que está nos acompanhando aqui pelo Desafio. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo de revisão para o Enem dentro da área de Humanas e Sociais Aplicadas com o componente curricular de História. Neste dia de hoje nós vamos fazer uma revisão de todo o tema 1. Você está lembrado qual é o tema 1? Diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade, ok? E a gente está resolvendo desde a semana passada as questões que você recebeu em casa, que revisam todo o conteúdo que nós ministramos para você nas últimas aulas, ok? Vamos concluir sobre o tema da chegada dos europeus à América. Faltou nós resolvermos uma questão. A gente vai resolver essa questão aqui. E em seguida a gente vai fazer revisão sobre cultura africana. Lembra da aula? A gente debateu muito bem aqui, a gente contextualizou para você o processo de luta do movimento negro, a luta dos afros brasileiros na busca por conquistas e aquilo que nós da história chamamos de reparação histórica, em consequência, vamos assim colocar, da escravização que ocorre por muito tempo, desde 1549, mais ou menos, até 1888, é o período que nós vamos ter a escravização efetiva do período colonial e do período monárquico no Brasil. E após esse processo de abolição, a gente também acompanhou o processo de luta do povo ex-escravizado, não é? Os brasileiros que agora se tornaram os ex-escravos e que vão buscar seu espaço dentro da sociedade, por algum tempo, vai impedi-los de fazer parte do processo de construção da cultura sociocultural brasileira e também a luta por afirmação do grupo africano através dos movimentos sociais, através da legislação que vem reparar o processo histórico de escravização, de exclusão do povo africano e do processo de construção da sociedade brasileira com a participação dos africanos agora. Lembrando aquela ideia de que a nossa sociedade ela é resultado da miscigenação das três matrizes étnicas. A matriz portuguesa, do colonizador, a matriz dos povos originários e a matriz africana, que as três juntas resultam naquilo que nós chamamos de sociedade brasileira, ok? E, a partir daí também, a gente pode identificar o processo de construção da nossa identidade. Então, as três matrizes vão contribuir com a nossa religiosidade, vão contribuir com a nossa culinária, com a nossa organização familiar, vão contribuir com a nossa própria música, o comportamento do brasileiro, enfim. Então, a partir desse processo, nós temos a vida em sociedade brasileira, a construção da identidade nacional. Então, nesse aspecto, é bom que a gente faça uma revisão bem legal, por conta de que esses temas eles são frequentes e presentes no nosso Enem. Esse ano, pode esperar, vai cair questões sobre isso na tua prova. E aí a gente está aqui para te preparar, certo? Vamos aqui então à questão número 5, que eu creio que essa questão faltou nos resolver, não é? Faltou nos resolver. A questão número 5, a número 4 está aqui riscada. A questão número 5, a última questão, você que tem aí o seu material, tá? Da aula sobre a chegada dos europeus à América. E aqui a gente vai fechar esse primeiro bloco, que é o segundo bloco, na verdade. Lembrando que o primeiro bloco é sobre patrimônio histórico-cultural, não é? Sobre cultura material e imaterial. Nós fizemos a aula e fizemos uma bateria de exercícios, ok? Agora a gente vai fazer esse processo de conclusão do item número 2, que é a chegada dos europeus à América. Então, a questão número 5, ela fala da chegada dos europeus à América. Ela resultou em profundas mudanças nas sociedades indígenas. Então, eu posso identificar com você aqui profundas mudanças nas sociedades indígenas. Entre os fatores que contribuíram para a dizimação dessas populações. Olha só, ele está tratando aqui das consequências que vieram
com a chegada dos europeus para iniciar o processo de colonização aqui desse território. Então, quando eu tenho um encontro entre a cultura europeia e a cultura dos povos originários, e nesse aspecto aqui está falando dos incas, astecas e os povos originários que ocupavam todo o território da atual América. Então, nesse encontro, a gente tem algumas consequências. A imposição da religião europeia, a demonização das crenças místicas dos indígenas, o processo de expropriação das terras indígenas para exploração do europeu, o processo de dizimação através de epidemias, através das guerras, dos conflitos que muitas vezes os próprios europeus provocavam entre as tribos, o que nós chamamos de guerras intertribais, certo? E a questão aqui pede para a gente observar qual desses, contribuiu para a dizimação. Então, de cara, as guerras contribuíram? Sim, as guerras, os conflitos armados, muitas vezes violentos, contribuíram. A escravização dos indígenas, quando os espanhóis, por exemplo, escravizaram os astecas para explorar sua mão de obra na plantação, explorar sua mão de obra na exploração de metais preciosos, através da relação de trabalho, chamado de encomienda, e também a relação de trabalho chamado de mita. Então, nesse aspecto, eu tenho o processo de submissão dos povos astecas e incas ao processo de escravização e exploração da mão de obra. Além disso, também contribui para a dizimação a proliferação de epidemias, as doenças que foram trazidas pelos europeus, que ao chegarem nessa parte do mundo, as populações que aqui habitavam não tinham imunidade suficiente para enfrentar essas doenças. E aí resultou na dizimação de várias tribos, de várias aldeias que compunham esse território. Ok? Então, diante disso, a gente pode analisar os itens. Então, eu tenho a criação de alianças comerciais duradouras. Não existe aqui aliança comercial duradoura. O que tira a questão é a palavra duradouro. No Brasil, por exemplo, existiu uma aliança entre os indígenas e os portugueses, chamado de escambo. Nessa relação, os indígenas são tidos como amigos comerciais dos portugueses, não havia escravização, havia troca de mercadorias portuguesas com o pau-brasil, que era colhido pelos indígenas, que depois passaram a ser conhecidos como brasileiros, que significa aqueles que carregam o pau-brasil. Esse é o significado do nosso nome pátrio, se você não sabia, não é? Brasileiro. Se você observar, nós temos os nomes pátrios bem diferentes do nosso. Francês, inglês, holandês, italiano, espanhol. No caso do Brasil, é brasileiro, aquele que carrega pau-brasil. Era mais ou menos esse o significado ali pelos idos do século XVII. Só que essa relação amigável, ela chega ao fim, quando os indígenas são submetidos à escravização. Então, não tem essa aliança comercial duradoura. No caso do Brasil, durante o processo do escambo com o pau-brasil, no extrativismo que foi realizado, durou ali em torno de 20, 25, no máximo 30 anos. Então, eu tenho aqui a letra A, ela está fora. A letra B fala introdução de tecnologias agrícolas europeias. Não existe tecnologias agrícolas europeias, até porque os europeus não tinham técnicas avançadas para o desenvolvimento da sua agricultura. É só lembrar de como era realizado durante aquilo que a gente chama de período medieval ou período feudal. As terras elas eram feitas a partir do processo do descanso da terra. Quem vai ter técnicas mais avançadas são os povos americanos. Os astecas, por exemplo, eles tinham o conhecimento da técnica de irrigação de suas plantações. Então, aqui é o contrário. Não são tecnologias europeias, mas as tecnologias daqui, que os europeus vão aprender. Então, neste caso, e também não tem a ver com o que a questão está perguntando, ela está falando o que resultou na dizimação de populações. E aí eu tenho a letra C, o impacto de doenças trazidas pelos colonizadores. Essa aqui é a questão correta. A letra C é a questão correta aqui. Como eu disse, a questão das epidemias que se espalham por aqui, das doenças trazidas pelos colonizadores, que faziam com que as populações, ao serem infectadas por essas doenças, elas vão, logicamente, entrar em um processo de quase que extermínio, e algumas aldeias eram totalmente exterminadas.
ok? Por doenças como febre, doenças venéreas que foram trazidas também pelos europeus, certo? A letra D, o reconhecimento da soberania indígena, não existe essa ideia de reconhecimento. E a urbanização das aldeias indígenas, não existe urbanização, existe um processo de destruição das aldeias indígenas pelos colonizadores, ok? Bem, então nós fechamos aqui essa primeira parte, certo? Que é sobre o tema da conquista da América pelos europeus, ok? Cultura africana, isso. Obrigado. Apoiador aqui do nosso meu técnico Aleph, né? Deu um apoio aqui para a gente. Olha, você recebeu aí Cultura africana e a contribuição negra na formação do Brasil. Agora a gente vai fazer uma revisão sobre o terceiro item do nosso tema 1. Então agora a gente vai falar sobre aquela aula que discutimos desde o tráfico negreiro que se estabeleceu entre a África e a América, que eu chamei aqui de diáspora africana, lembra disso? Processo de desterritorialização da África e reterritorialização das Américas, pelo processo de translado de mão de obra africana através do tráfico negreiro, que trouxe lucro para os europeus. Então, aí, já começando com a lembrança do conceito de tráfico negreiro, um lucrativo comércio no qual os africanos foram deslocados de seu território original, trazidos à força para as colônias europeias estabelecidas deste lado do mundo, e aqui foram vendidos como escravizados e foram explorados nas lavouras, na mineração, no trabalho doméstico, e passaram, no caso do Brasil, a serem a base da sociedade colonial que se estabeleceu a partir do processo de povoamento, defesa e exploração das potencialidades que existiam nesse lado aqui do Brasil, e, por conta disso, os escravizados, tratados como coisas, foram transformados em coisas pelo chamado processo de coisificação. A gente falou isso com você. Lembra disso? Quando se tira a identidade do ser humano, né, substituindo o nome por um nome português, e do nome português apelidando, chamando pelo apelido. Então, o Francisco vira Chico, Chiquinho, né? A Raimunda vira Raimundinha, Mundica. Então, a ideia do apelido hoje é uma relação de carinho. A ideia de apelido no Brasil colônia, no Brasil monárquico, é uma ideia de diminuição, vamos assim dizer, do outro, ok? Tanto é que o apelido é o diminutivo do nome. Então, você observa que é um processo mental também, é um processo de comportamento, de transformar o outro em uma coisa sem alma, inclusive justificado pela Igreja Católica Portuguesa daquela época, a Igreja do Concílio de Trento. Eu já falei isso também para você, ok? Então, nesse aspecto, vamos analisar a questão número 1. A questão número 1, que fala, também é uma questão de Enem, tá certo? É uma questão de Enem. Então, é uma questão que, vamos assim dizer, está em provas anteriores. Na verdade, todas as questões aqui são de Enem. No desafio, a gente não usa questão de vestibulares antigos. Nós usamos as questões dos Enems, que é para o nosso aluno ter a ideia de como a questão vem para ele na prova. Você que já fez a prova como treineiro, é você que vai fazer a prova pela primeira vez, então você tem que ter a ideia como é elaborada a prova pela banca, tá certo? Então, vamos aqui. A questão número 1, ele fala o seguinte: as religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, resultam da fusão de tradições africanas, vamos grifar aqui, da fusão de tradições africanas com elementos cristãos e indígenas.
Essas religiões foram historicamente perseguidas, mas resistiram e se fortaleceram ao longo do tempo. Nesse caso aqui, a religião africana ou afro-brasileira, que ele destaca no texto, que é a Umbanda e o Candomblé, são religiões resultantes de um processo que nós chamamos de sincretismo religioso. Me acompanhe aqui. Nós chamamos de sincretismo religioso, ok? Sincretismo religioso. O sincretismo religioso, ele foi uma forma de resistência, ao sistema escravista. Vou colocar aqui a palavra opressor, que é para ficar bem melhor explicado. Ao sistema opressor escravista. Lembrando que no processo de escravização do africano, no processo de diminuição do africano através da coisificação, a imposição da religião portuguesa, que era a religião católica, ela é muito forte no aspecto de o africano esquecer, o indígena também esquecer as suas tradições religiosas, esquecer a sua cultura mística. E no caso indígena foi até pior do que dos africanos, porque os indígenas tiveram as suas entidades, como eu disse na aula, as entidades indígenas elas foram demonizadas. O pajé, que era a figura central da religiosidade dos indígenas, o pajé ele foi demonizado pelos portugueses. Então, nesse aspecto, nós temos um processo que os africanos conseguiram fazer muito bem, que foi o processo do sincretismo religioso. O sincretismo religioso ele é uma mistura de rituais católicos com as tradições africanas e indígenas. Da fusão, veja bem, a ideia do sincretismo é a fusão dos ritos resultando em uma nova religião. Não esquece disso. Então, o sincretismo religioso, ele é a fusão dos ritos católicos com os ritos africanos e indígenas, e dessa fusão resultou uma nova religião. No caso do texto, Umbanda e Candomblé. Não esquece disso, ok? É bom que você tenha isso muito bem esclarecido, porque você não pode misturar sincretismo religioso com manifestações religiosas, com festas religiosas tradicionais que os colonizadores impuseram aqui, como a festa de santos de devoção, Nossa Senhora de Nazaré, festa de São João, de São Pedro, de São José, são festas religiosas. Elas mantêm a essência do catolicismo. Já o sincretismo é quando eu pego o catolicismo e vou fundi-lo com as tradições africanas, resultando uma nova forma de religião. Neste caso, Candomblé e Umbanda, que foram historicamente perseguidos, não é? Perseguidos pela sociedade brasileira depois. Então, vamos ver aqui. Na letra A, são práticas, aliás, com base no texto, pode-se afirmar que essas religiões são práticas exclusivamente africanas, mantidas no Brasil sem alterações. A letra A está totalmente fora do contexto que eu acabei de explicar. Essas religiões não são exclusivamente africanas, elas têm ritos católicos, elas podem ter ritos africanos. No caso da Umbanda, por exemplo, no terreiro da Umbanda você tem a manifestação de entidades africanas e de entidades indígenas. Então, um destaque aqui. Então, ela não é a palavra que sai aqui, está fora na letra A, é a palavra exclusivamente. Mantida sem alteração. Há uma alteração, porque o próprio texto fala em fusão. E eu coloquei no quadro aqui, não é, a ideia de sincretismo religioso, ok? Então, a letra A não é a correspondente. A letra B, resultam da imposição católica sobre os escravizados africanos. A imposição católica sobre os escravizados africanos é
é um processo que a Igreja Católica vai fazer depois. A Igreja Católica ela vai impor a religião católica aos escravizados, utilizando-se de algumas associações que vão surgir. A Igreja Católica vai elencar santos negros ou santos pretos, como São Benedito, por exemplo, e aí você vai ter a formação de associações, de grupos de negros católicos que vão ser devotos desses santos. Então essa vai ser uma forma, vai ser uma estratégia da Igreja Católica de impor o catolicismo aos escravizados, tanto esses escravizados quanto os libertos, né, aqueles que alcançam a sua alforria. Então eles vão fazer parte de algumas comunidades em que a igreja vai ter domínio sobre isso, que é o processo de cristianizar os escravizados. Não é o que o texto está dizendo. O texto está falando de duas religiões que foram perseguidas, que é a Umbanda e o Candomblé. E a Umbanda e o Candomblé não são católicos, eles são resultados da fusão do catolicismo com os ritos africanos, por exemplo, e indígenas. Então a letra B também não bate aqui. Desapareceram no período pós-abolição por falta de praticantes. Não desaparece. Elas se mantêm. Tanto é que o próprio texto diz que eles resistiram ao longo do tempo. Olha lá, ao longo do tempo. Ok? Então não desapareceu. Muito pelo contrário, nós vamos ter vários praticantes dessas duas religiões. Agora, a questão é que a sociedade do período monárquico pós-abolição, que vai ser um período bem curto até a proclamação da República, e durante, principalmente, aquilo que a gente chama de Primeira República, ou República Velha, que vai de 1889 a 1930, nesse período da República, essas duas religiões são duramente perseguidas. Então, há uma perseguição em cima dessas duas religiões no período pós-abolição. Lembrando que, após a abolição, os ex-escravizados eles vão ter uma dificuldade muito grande em serem inseridos na sociedade brasileira. Ok? Então, a ideia de pós-abolição não há falta de praticantes. Então, a letra C está fora. Letra D. São exemplo de resistência cultural dos negros no Brasil. Aqui é a resposta correta, a letra D de desafio. Ok? Você que acertou aí, palmas para você, você prestou atenção na aula, está prestando atenção aqui. Foram aceitas pacificamente pela sociedade colonial. Qual é a palavra aqui? Pacificamente. Não há essa aceitabilidade. Muito pelo contrário, há toda uma discriminação em cima dessas duas religiões. E se eu puder avançar um pouquinho no tempo, nós estamos na chamada Nova República, desde 1985 para cá, ainda existem espaços no Brasil em que essas duas religiões são duramente criticadas, ainda são perseguidas, ainda são intoleradas, ainda há perseguições. Recentemente nós tivemos a invasão de terreiros por pessoas que invadiram os espaços dessas religiões, quebrando tudo, não é? Ofendendo as pessoas. Então ainda existem esses ranços, restos do Império, restos da Primeira República na sociedade brasileira, que busca ainda, a duras penas, olhar com respeito para a religião do outro, aceitar a religião do outro, porque esse é o caminho que nós estamos defendendo desde o início da democracia no Brasil, não é? A democracia desde o início do Estado de Direito, que o meu direito termina onde começa o direito do meu próximo, não é? E aquilo que eu acredito, eu não tenho que dizer que o meu próximo tem que obrigatoriamente acreditar também, porque eu acho que aquilo que eu acredito é o correto. Não existe essa ideia de certo e errado aqui. Existe a ideia daquilo que o outro acredita, aquilo que eu acredito, e que na nossa relação social, na nossa interatividade, deve ocorrer o processo de respeito, tá certo? De respeito pelo outro. Então, não há essa aceitabilidade pacífica pela sociedade colonial, muito pelo contrário. Inclusive, a própria composição da sociedade colonial nos diz que era uma sociedade patriarcal, uma sociedade conservadora, uma sociedade tradicional, uma sociedade masculina, escravocrata, rural, né?
excludente. Então veja bem as características da sociedade colonial. E aí é uma sociedade basicamente branca, tem esse outro critério, de homens livres, proprietários de terras, ok? Então uma sociedade dessa vai ter, logicamente, características de uma sociedade intolerante, uma sociedade ríspida com o outro. E esse outro sendo indígena, esse outro sendo um escravizado, essa intolerância ela é mais pesada, em uma sociedade escravocrata, certo? Beleza? Podemos avançar? Questão número 2, né? Questão número 2. Questão número 2 também do Enem, ela diz, durante o período colonial, estou trabalhando o período colonial, muitos africanos escravizados resistiram ao sistema escravocrata por meio de diversas formas, tá certo? De diversas formas. Então, aqui eu posso destacar para você também, mais uma vez aqui no quadro, vamos ver, formas de resistência, vou trazer um destaque aqui, formas de resistência ao sistema escravista. Formas de resistência ao sistema escravista. Dessas formas de resistência ao sistema escravista, eu já tenho uma aqui. Sincretismo religioso, que eu já acabei de explicar e fizemos uma questão, então eu vou deixar ele já aqui. Mas eu tenho, por exemplo, as fugas, eu tenho o aborto, eu tenho o banzo. O que era o banzo? O que era o banzo? O banzo, ele é tido como a tristeza do africano, a tristeza do escravizado. Se nós fôssemos trazer para os dias de hoje, o banzo seria uma espécie de depressão, em que o escravizado ele se negava a comer, a beber água, ele morria definhando dentro da casa grande. Na verdade, ele desistia de viver. Melhor morrer do que viver naquela condição. Tá? Então, o banzo ele é característico de uma forma de resistência, né? A outra forma de resistência que eu posso destacar aqui seria o justiciamento. Justiciamento é quando eles assassinavam os capitães do mato, assassinavam os encarregados, os capatazes, né? A outra seria a formação de quilombos. A formação de quilombos. E a gente, na aula que nós falamos sobre quilombos, nós inclusive conceituamos quilombo, né? Então, o que é o quilombo? O quilombo, ele é uma área em que você tinha para ali a acomodação de negros fugidos, também eu tenho ali a chegada de índios, e eu tenho também a presença de brancos pobres que fugiam do sistema opressor, eu tenho soldados desertores, né, que faziam a ocupação de um território, e esse território servia de defesa contra aqueles que atacavam os quilombos, tentando recapturar os negros aquilombados. Então eu tenho a resistência de quilombos, o que mais eu posso destacar aqui? Tenho as fugas, o aborto, o banzo, não é? Eu tenho também a ideia do trabalho lento, né? O trabalho lento é quando era dado uma certa quantidade de tarefas a ser cumprida na lavoura e ele não cumpria essa tarefa a contento. Então, o trabalho preguiçoso, chamado trabalho lento. Existia também acordos entre os escravizados que estavam no campo e alguns capatazes. Então, havia aquele acordo entre um e outro. Tá certo? Então, aí eu tenho destacando para você algumas formas de resistência dos escravizados ao sistema escravista. Vamos, então, ao nosso texto. Ele diz: assinale a alternativa que apresenta uma forma coletiva e organizada de resistência negra à escravidão no Brasil. Trabalho nas lavouras, não é. A catequese promovida pelos jesuítas. A catequese não é forma de resistência. A catequese é imposição do catolicismo sobre os escravizados através do catecismo, não é? Aí eu tenho a criação de senzalas nas fazendas. A senzala é um ambiente, ou era um ambiente em que os escravizados eram acomodados, um ambiente insalubre,
Ao final do trabalho na lavoura, os escravizados eram acomodados nas senzalas. A senzala vai desenvolver uma cultura que a gente chama de cultura da senzala. Muitos dos comportamentos dos escravizados eram acomodados ali, eram assimilados ali. Então, a senzala ela faz parte da grande propriedade. A grande propriedade ela era composta pela casa grande, a casa do senhor, uma capela, veja a religião católica presente ali. Não é? Você tem também a moenda, que era onde se fazia a questão do trabalho da cana-de-açúcar. Você tem a senzala, que era o espaço destinado aos escravizados que prestavam serviço forçado, né, dentro da grande propriedade do senhor. O senhor ele era o senhor de toda essa propriedade, daí terem o apelido de senhores de engenho, ok? Então, a senzala não era forma coletiva de resistência. A fundação de quilombos, aqui uma das formas de resistência, que ele está falando, forma coletiva e organizada de resistência. Então, o quilombo era uma forma de resistência ao sistema escravista, eram comunidades que acomodavam os negros fugidos. Essas comunidades, algumas vezes, faziam alianças com as vilas, como o Quilombo de Palmares, que tinha uma aliança com as vilas próximas. Eles negociavam com essas vilas, eles produziam nas suas lavouras e vendiam um produto, muitas vezes, nas vilas. Então, havia, de uma certa maneira, algumas alianças, algumas acomodações entre os aquilombados e a vila, e algumas vezes com alguns senhores de engenho também, ok? E em determinados momentos, alguns senhores, percebendo a necessidade de obter mão de obra, contratavam bandeirantes, através de uma forma das bandeiras, seria a terceira fase das bandeiras, chamada de sertanismo de contrato. O sertanismo de contrato ele era uma forma de contratação do senhor de engenho que contratava bandeirantes que conheciam o sertão. Esses bandeirantes recebiam um pagamento para atacar quilombos, recapturar negros aquilombados e devolvê-los aos senhores, ou através da troca ou da revenda desses escravizados, ok? E a letra E fala a adoção do cristianismo como forma de submissão. Não há essa adoção do cristianismo como forma de submissão. Essa adoção do cristianismo será através do sincretismo, que foi visto na questão anterior, que é uma forma de fusão do cristianismo com as tradições religiosas africanas e depois as indígenas também, ok? Questão número 2, morta, tchusque, como diz um amigo meu. Questão número 3, pessoal, aí, acompanhe a questão número 3, lembrando, você que ligou agora, você que está acompanhando agora a nossa aula, nós estamos fazendo uma revisão do item sobre cultura africana e o processo de luta do povo negro na formação da sociedade brasileira, a contribuição negra na formação do Brasil. Então, nós estamos indo para a questão número 3, você que está nos acompanhando aí, tá certo? Pegue o seu texto da aula do tema 3. Questão número 3, a cultura brasileira é marcada por elementos africanos que se tornaram parte fundamental da identidade nacional. Olha só, parte fundamental da identidade nacional. Por algum tempo, isso não foi reconhecido pela sociedade brasileira, ok? Principalmente a sociedade do Império. Quando ocorre o processo de independência do Brasil, as elites agrárias que vão fazer uma aliança política com o príncipe regente Dom Pedro, eles vão, depois do processo de separação, eles vão buscar a construção da nação. Então, no Brasil, nós temos, primeiramente, a construção do Estado, depois a construção da nação. Por quê? Porque essa construção da nação ela passa por alguns processos um pouco complexos. Vamos dar aqui rapidamente o exemplo. No início do processo de construção da nossa identidade nacional, de construção da nacionalidade brasileira, o povo africano foi excluído do processo. Então, como eu chego aqui e digo que a sociedade brasileira resulta da fusão de 3 matrizes étnicas, a matriz portuguesa, a matriz indígena, a matriz africana, então hoje eu tenho isso como um dado concreto. Só que, no período do Império, no início do primeiro reinado, principalmente,
a partir ali pelos idos de 1830 até 1836, se constituiu as disciplinas a serem ensinadas nas escolas do Império e, dentro disso, buscou-se a construção da nação. Nesse ponto, a nação brasileira seria resultado da miscigenação entre portugueses e indígenas, negando-se a participação do africano. Por quê? Porque o africano é um escravizado, ele não é parte da sociedade e nem a gente. Ele é uma coisa. Então, como é que eu vou colocar esse elemento étnico como parte da formação da nossa sociedade? Então, há uma negação da participação dos africanos no processo de construção da nossa sociedade. Nesse aspecto, você tem, naquele período do século XIX, o advento do romantismo. Lembra disso? Você vai estudar isso com o meu colega Jonildo, lá em literatura. E aí vem o romantismo, e dentro do romantismo tem uma fase chamada de indianismo. No indianismo, eu tenho a exaltação da figura do indígena, o heroísmo do indígena, e você tem as obras daquele período que vão exaltar a figura indígena como parte da formação da nossa sociedade. E aí eu tenho a obra do Guarani, Iracema, que eu trago como exemplo disso, exaltada a Confederação dos Tamoios, que há todo um processo de reelaboração daquele grupo que resistiu aos colonizadores. Não é? Então, quando você tem esses aspectos que são trazidos pela literatura da época, pela arte da época, pela pintura da época, então você tem um processo de construção da nação a partir do português e do indígena, negando-se a participação do africano no processo de formação da sociedade brasileira. Beleza? Olha aí, né? Resolvendo uma questão, a gente vai tirando mais dúvidas do nosso aluno aí do desafio. Então, hoje eu sei que a cultura brasileira ela é marcada por elementos africanos que se tornaram parte fundamental, base da nossa identidade, ok? Da nossa identidade. Qual das alternativas apresenta práticas culturais de origem africana presentes no Brasil? Na nossa terceira questão aí. Então, eu tenho, letra A, o teatro clássico e a literatura barroca. Não, tem nada a ver. Você que está estudando literatura com o Jonildo, eu creio que ele já chegou na literatura barroca, não tem nada a ver. A literatura barroca, inclusive, o teatro clássico, ele tem muita influência do catolicismo. O barroco tem muita presença do catolicismo. Aí eu lembro aqui, aleijadinho, ok? Letra B, o futebol e a arquitetura modernista. Olha, o futebol aparecendo aqui. Está muito fora, não é verdade? A feijoada, o samba e a capoeira. Olha só, a feijoada é tida como gastronomia africana. Ok? A capoeira, nós já estudamos ela aqui na aula, que falei da cultura africana. E o samba, quando eu falei das manifestações do legado dos africanos, o samba como música que participa da nossa sociedade. O samba hoje é parte integrante da nossa cultura, da nossa música. Então, a letra aqui que corresponde seria a letra C, ok? A letra D, a dança folclórica portuguesa e o fado. Ele está perguntando sobre africano, não sobre português, né? Está fora. E a música eletrônica e o tango. O tango não é nem brasileiro. Então, o aluno que lê uma questão dessa, essa aqui é uma questão básica, que a gente chama de questão de fácil assimilação, e uma questão que o aluno tem a obrigatoriedade de acertar, porque ela é uma questão de rápida interpretação, ok? Então, nós temos aí a questão número 3 também batida e já resolvida. Estamos chegando ao final aqui da parte da cultura africana, ok? Você que está acompanhando, nós estamos concluindo o tema 1, fazendo uma revisão do tema 1 para depois entrarmos no tema 2. Já na próxima semana, se Deus quiser, a gente vai entrar no tema 2, que vai discutir relação de poder, construção da cidadania, e a gente vai começar a falar sobre a formação da nossa nação. Aqui, nesse tema 1, a gente fala da diversidade cultural, dos conflitos que ocorrem entre as matrizes culturais e a vida em sociedade, na formação do nosso patrimônio e na construção da nossa cultura.
No item 2, nós vamos falar da construção da nossa nacionalidade, a construção do nosso Estado nacional, as relações de poder que vão existir dentro da sociedade brasileira, dentro das lutas pelo poder, tanto no Brasil como a luta pelo poder no mundo, a partir do século XVII e XVIII, com a formação do Estado moderno, com as revoluções burguesas, com os movimentos do século XIX e XX, enfim. O tema 2 ele vai trazer muito desse processo de entendimento das relações de poder que o nosso Enem cobra da gente, beleza? Vamos à questão número 4, galera. A abolição da escravidão em 1888 não foi acompanhada de políticas públicas para a integração dos ex-escravizados à sociedade brasileira. Você lembra quando eu dei essa aula que eu falei disso? Aí a gente fez uma explanação aqui do processo de luta dos movimentos negros pós-abolição, buscando a inserção dos ex-escravizados à sociedade. Lembrem-se que não houve uma política pública dentro do Império e mais tarde dentro da Primeira República para inserir o ex-escravizado na sociedade, no mundo do trabalho, na escolarização, no acesso à terra, no respeito e aceitação da sua religiosidade, no processo de aceitação da sua música, da sua cultura. Há todo um processo de resistência a isso, e nesse processo de resistência da sociedade, que naquele tempo é uma sociedade que, inclusive, ali pelo século XIX, trouxe até uma teoria chamada a teoria do embranquecimento. Essa teoria do embranquecimento visava embranquecer a pele do brasileiro, porque ela estava ficando escura pelo processo de miscigenação que estava ocorrendo aqui. E aí, nesse aspecto, essa sociedade branca, essa sociedade patriarcal, conservadora, que se formou desde a colônia, ela se mantém durante o Império. Ela se mantém por quê? Porque durante a independência não há uma participação política, não há uma participação das camadas populares no projeto de independência do Brasil. A nossa independência é fruto de um conchavo político entre as elites agrárias e o príncipe regente Dom Pedro, e que mais tarde ele toma o poder, e essas elites se dividem no poder de se colocarem de um lado os conservadores, do outro lado os liberais. E nesse aspecto, essas elites vão disputar o poder entre si, e nessa disputa de poder elas vão defender os seus interesses. Nada mais conservador do que um liberal no poder, inclusive vai ser um ditado daquele tempo. Então, o liberal e um conservador, na verdade, eram senhores de terras, donos de escravos, eram parte da elite conservadora, eram parte da elite rural brasileira, e esse grupo ele vai disputar o poder e ele vai defender os seus interesses. E dentro desses interesses, o processo de resistência da participação do povo africano, da ideia de não inserir os ex-escravizados na sociedade como um todo. E aí você tem um processo de luta dessa sociedade, né, através das chamadas lutas sociais, em busca de políticas públicas que pudessem atender aos interesses desse grupo que é parte da nossa sociedade, que é parte da nossa população. Então, uma das consequências dessa ausência, qual ausência? A ausência de políticas públicas para a integração dos ex-escravizados à sociedade brasileira. E ele pede uma consequência. Letra A diz assim: a rápida ascensão econômica da população negra. Pelo amor de Deus, hein? Que rápida ascensão. Que ascensão econômica de um grupo que não teve acesso à terra. Lembra que as elites disputavam entre si o poder, mas quando elas tinham interesses comuns, elas se uniam? Nada mais conservador do que um liberal no poder. Em 1850, você vai lembrar dessa aula. Eu escrevi aqui no quadro, mais ou menos ali. Em 1850, o parlamento aprovou a Lei de Terras. Até então, a terra ela era doada, desde o processo das capitanias hereditárias. Quando chega em 1850, a terra terá que ser comprada. O ex-escravo não tinha, muitas vezes, recurso para comprar sua própria carta de alforria. Agora, como é que ele vai ter recurso para adquirir um pedaço de terra, para desenvolver a lavoura?
para criar alguma coisa? Não tem como. Então, eles são impedidos de adquirir isso, que foi para impedir os ex-escravos de acessar a terra e os imigrantes que estavam sendo trazidos para cá a partir de 1830, 1840, para substituir a mão de obra escravizada, que começava o processo de abolição ali, que vai iniciar a partir de 1845, 1850 eu tenho a lei Eusébio de Queiroz, e aí as elites pensam, poxa, daqui a pouco esse grupo aí de pessoas vai estar livre, e eles vão querer terra, e de repente vão querer a nossa terra, vamos impedir, vamos, o que vocês acham, conservadores? Estou com vocês, liberais, então vamos aprovar a lei de terras. Parece assim brincadeira, né, pessoal? Mas não é não, essas elites são, assim, coisadas, não é? Complicado. Então eu não tenho essa rápida ascensão econômica da população negra. O grupo que compõe aqueles que nós chamamos de pobres no Brasil é composto, na sua grande maioria, de pessoas negras. Quem são os negros? Pretos e pardos, de acordo com o IBGE. Então a letra A ela é um delírio, talvez não um delírio, mas seria, né, uma grande realização daqueles que lutam por políticas públicas de inclusão dos negros no Brasil, ok? Essa ascensão econômica, então a letra A está fora. Letra B, a formação de uma classe média negra no século XIX. Não tem classe média negra no século XIX. Quem elaborou a questão, ele colocou assim, eu quero ver se o aluno está prestando atenção mesmo nas aulas de história, nas aulas de sociologia. Existe uma classe média no século XIX? Existe, mas é uma classe intermediária formada por senhores de terra, pequenos proprietários e médios proprietários que vão se transferir do meio rural para o meio urbano, ali pelos idos de 1860, e vão se instalar na cidade, iniciando o processo de urbanização. Então a gente tem uma classe intermediária que mais tarde será chamada de classe média urbana, e que não é negra, ok? Então a letra B também está fora. A letra C, né? A letra C, a exclusão social, está correto? E o fortalecimento do racismo estrutural no Brasil. Então, uma das principais consequências da falta de uma política pública de inclusão, de inserção do ex-escravizado da sociedade brasileira é justamente essa letra C. Eu tenho a total exclusão deles dentro da sociedade e o fortalecimento do racismo estrutural. Letra C, a letra correta desta questão. Certo? A letra correta dessa questão. Ok? Está acompanhando aí? A letra D fala do desaparecimento das manifestações culturais africanas. Não existe isso, existe um processo de resistência, a gente já viu. Então, a letra D está fora. A letra E, a criação de universidades para negros recém-libertos. Aqui é uma piada, né, pessoal? Se eles não têm escola primária para o processo de alfabetização, imagina a universidade. Então, essa aqui, nem se discute isso aqui. Agora, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Quando alguns imigrantes foram motivados a virem para o Brasil pelas elites para substituir a mão de obra do ex-escravizado nas lavouras de café, existiram algumas cidades que ofereceram aos imigrantes aqui algumas vantagens, entre elas, escola para os seus filhos. Ok? E esses imigrantes vão se estabelecer um pouco mais ali para o sul do Brasil, no processo de substituição, na ideia da imigração, que vai ocorrer a partir de 1840, depois ela tem uma parada, depois retoma com força total no pós-abolição da escravização. Ok? Mas para os ex-escravizados não existiu nenhuma forma de política de inserção desses na sociedade brasileira. Após a abolição, alguns permaneceram nas fazendas, negociaram com os seus senhores e continuaram nas fazendas como colonos ou como partícipes do processo de produção, dentro daquilo que o Brasil já conhecia, já tinha implementado ali desde os idos da década de 1840, que é o processo de colonato, processo de parceria. Alguns ficam nas fazendas, né? Outros vão para o meio urbano. Chegando no meio urbano, sem nenhuma política de
reparação para eles, vão se estabelecer na periferia desses centros urbanos, dando origem às atuais favelas, e também vão ingressar no subemprego, que eram as atividades que eles já praticavam quando eram escravizados. Carregar água, ser carregador nos portos, ser leva e traz, que era a pessoa de recado, vender doce na rua, né? Emprego braçal, chamado. Então, nesse aspecto, essas remunerações vão ser muito abaixo daquilo que eles necessitavam para a sobrevivência. Então, muitos vão ingressar na linha da pobreza. Então, aumentando o processo de exclusão social, aumentando o processo de populações excluídas, localizadas nas periferias das cidades que estão se urbanizando. Nesse processo de urbanização, chegam as primeiras fábricas aqui, não vai empregar os ex-escravos, eles vão trazer pessoas de fora ou pessoas do meio urbano mesmo para ocuparem as vagas de emprego nas primeiras fábricas que aqui vão se estabelecer. Então, aí eu tenho o ex-escravizado totalmente excluído do processo, ok? Vamos à última questão deste tema aqui, a questão número 5. O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, homenageia Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares. Essa data tem como principal objetivo, qual seria o principal objetivo do dia 20 de novembro para nós, nos dias de hoje? Então, no dia 20 de novembro é lembrado, vamos assim dizer, a morte de Zumbi, e também um dia de reflexão, é um dia de valorização do processo de luta e resistência dos escravizados, é um dia para lembrarmos o processo de escravização que ocorre por mais de 400 anos no Brasil, desde a colônia até o final do Império Brasileiro. O dia 20 é um dia também para se valorizar a cultura dos povos africanos, para se valorizar o patrimônio deixado por eles na formação da sociedade brasileira. A contribuição dos povos africanos para a nossa sociedade, como diz uma das questões que a gente corrigiu aqui, é fundamental para entendermos o povo brasileiro. A ideia do samba presente na nossa cultura, culinária trazida por eles, a religiosidade que eles também deixaram como marca na nossa sociedade. Então, o dia 20, ele é um dia de se valorizar a contribuição e a luta da população negra. Então, aqui seria a letra D de desafio. Não se comemora o fim da escravidão no Brasil, o fim da escravidão é comemorado em 13 de maio, aliás, e que nem se comemora muito. O que se tem hoje, do 13 de maio, é a lembrança de um processo que não incluiu, que não atendeu às expectativas dos ex-escravizados. Tanto é que a Lei Áurea só tem um artigo: fica extinta a escravidão no Brasil. Não tem outro artigo dizendo, a partir desta data, os ex-escravizados terão acesso à terra, os ex-escravizados terão acesso a um programa de moradia, os ex-escravizados terão acesso a uma indenização. Ocorreu uma indenização em algumas regiões aos senhores de terras. Eles que foram indenizados porque os escravizados foram colocados em liberdade. Já pensou um negócio desse? Coisa de Brasil mesmo, né? É Brasil, gente, entendamos o Brasil. Que país é esse, tá bom? Tem aí essa frase que é muito conhecida entre vocês aí do ensino médio. Que país é esse? Né? Tema de música, é tema de um livro. Mas, enfim, então não houve indenização para os ex-escravizados. Olha, vai ter aqui um projeto de alfabetização para os filhos dos ex-escravizados. Não existe nenhum artigo, nada sobre isso. Apenas se determina o fim da escravidão no Brasil. É o que está na Lei Áurea. Então, a ideia é que o 13 de maio ele é uma data para ser lembrada no sentido de se pensar a abolição, mas de uma maneira de que a abolição não incluiu os ex-escravizados na sociedade. É daí, tá? Então, a letra A está fora. Homenagear os líderes europeus abolicionistas. Não tem líder europeu abolicionista aqui. Os abolicionistas são brasileiros, são ex-escravizados, são descendentes de escravizados. Os abolicionistas aqui são grupos sociais que se organizaram para defender a abolição da escravidão. O
movimento abolicionista, inclusive, é uma das causas da queda da monarquia. Anota isso aí, é dica de Enem. A abolição ou o movimento abolicionista é uma das causas da queda da monarquia no Brasil. Por quê? Lembra das elites? Quando elas estão com seus interesses sendo atendidos, elas se unem, inclusive apoiam o imperador. Mas no momento da abolição, muitos dos senhores, principalmente ali do Vale do Paraíba, do Vale do Paraíba, que tinham na mão de obra escrava a base do trabalho nas suas fazendas, esses vão deixar de apoiar o império. No Oeste Paulista, nós temos ali um grupo de senhores de terras que já tinha a ideia de implementação de mão de obra livre através dos colonos. O Vale do Paraíba é mais tradicional, mais conservador. É por isso que no Oeste Paulista vai se desenvolver o liberal, o Partido Liberal. E no Vale do Paraíba nós vamos ter a força do Partido Conservador. Beleza? Anota isso, que é interessante para a gente entender relações de poder nas próximas aulas, que a gente vai discutir o tema 2. Então, não tem isso. Lembrar a chegada dos africanos no Brasil. Quem é que quer lembrar isso, Não existe essa ideia do 20 de novembro. Lembra, é só ler o texto, gente. Lê o texto, aí vai aqui, não é isso. Aí eu tenho a letra D e a letra E fala celebrar o folclore africano como entretenimento. Não existe celebração de folclore africano no dia 20 de novembro. O 20 de novembro é um dia de lembrança de luta, é um dia de valorização, de conscientização sobre aquilo que aconteceu no Brasil com os africanos escravizados e que deve ser reparado historicamente o processo de revisão da escravização no Brasil e o processo de inclusão das populações africanas através dos movimentos que se organizam na sociedade, através da legislação que atende aos interesses do nosso povo, Nosso povo aí. Ok, pessoal? Fechando aqui. Aí nós vamos começar, porque aí de repente no nosso tempo aqui, temos um tempinho para corrigir e a gente entra, então, no último tópico do tema 1, ok? No último tópico do tema 1, que é o tema sobre a questão da cultura indígena na formação da sociedade brasileira. E aí fecha essa ideia de entendermos a diversidade cultural, de entendermos os conflitos que ocorrem entre colonizadores e povos originários, a chegada dos europeus aqui, o processo de colonização deste território e a resistência dos indígenas agora, a sua contribuição na formação do nosso povo, o seu legado para a sociedade brasileira, tá? Então agora você vai pegar aí o seu bloco de questões sobre a cultura indígena para a gente analisar aqui, tá certo? Vamos à primeira questão, então. A primeira questão fala assim: o índio é parte da história do Brasil. No entanto, durante muito tempo foi tratado como obstáculo à civilização. Olha só, vamos grifar aqui, obstáculo à civilização. Então, ele é tratado como obstáculo à civilização. A ideia de que o índio não cabe dentro do sistema capitalista. Professor, você está falando sistema capitalista, mas no século XVI, sim. Lembra que o século XVI é o início do capitalismo, através do processo de acumulação primitiva de capitais, também chamado de mercantilismo, ou capitalismo comercial, ou capitalismo mercantil. Beleza? Lembra aí. Então vamos aqui voltar à questão. Ou como parte do passado que deveria ser superado. Essa visão teve profundas consequências para os povos indígenas. Com base no texto e nos conhecimentos históricos, é correto afirmar que... Então eu tenho, os indígenas foram plenamente integrados à sociedade brasileira graças à ação das ordens religiosas. Ocorre esse plenamente integrado? Não. Não existe esse plenamente integrado à sociedade brasileira. Povos indígenas resistem ao processo da catequese.
A catequese foi um processo iniciado pelas ordens religiosas, destacamos os jesuítas, que vieram com a missão de cristianizar os povos indígenas, cristianizar através da imposição do catolicismo a esses povos, utilizando-se o catecismo, aldeando esses povos, ou seja, retirando eles de suas aldeias, colocando eles nas reduções ou missões, e ali tentando convertê-los ao cristianismo e, em cima disso, impor a cultura europeia sobre eles. Tá certo? Então, nesse aspecto, o indígena não foi plenamente integrado à sociedade brasileira. Tá? Ele não tem esse plenamente. Há uma resistência a isso. A imagem do indígena como selvagem justificou políticas de extermínio e assimilação cultural. Qual é a imagem que eu tenho do indígena selvagem? Então, ele deve ser exterminado, porque ele é um selvagem. Ou ele assimila a nossa cultura, ou ele desaparece do contexto. Então, a letra B seria a letra de correspondência da questão. Como consequência dessa visão que se tem do indígena, sendo selvagem, um bárbaro. E aí eu tenho, então, esse processo de políticas de extermínio. Aí você pode perguntar, professor Guara, essa política de extermínio, me dá um exemplo. Guerra justa. Vou escrever bem aqui. Guerras justas. É justa a guerra, veja bem, guerra justa. É justa a guerra quando aldeias ameaçam os colonos ou não aceitam a catequese. Agora, por que eles atacaram aquela fazenda? Porque são selvagens. Então merecem ser escravizados. Eles não aceitaram a catequese, não aceitaram a salvação, merecem ser escravizados. A guerra contra eles é justa. Então se justifica o processo de assimilação cultural. Nós vamos forçá-los a abandonar os seus conhecimentos tradicionais, a esquecer as suas divindades, a assimilar a cultura portuguesa. Ou seja, essa assimilação através da imposição cultural. E muitos povos vão resistir a isso. De exemplo, a Confederação dos Tamoios, que a gente já citou aqui, as guerras guaraníticas mais tarde. Ok? Então, a letra B da primeira questão é a correta. A letra C, o Estado brasileiro sempre garantiu o direito às terras indígenas desde o período colonial. Não, ele não vai garantir desde o período colonial. No período colonial houve a expropriação das terras indígenas para a ocupação dos colonos, para o desenvolvimento da plantation de cana-de-açúcar, principalmente no litoral. Lembra que eu falei isso na aula? Então, no período colonial não existe essa preocupação. E outra coisa que está errado na questão, eu não tenho Estado brasileiro. Na colônia, nós somos colônia de Portugal. Então, é a questão, o item C, totalmente fora de contexto. A catequese jesuítica respeitava as tradições indígenas, promovendo o sincretismo religioso. Não respeitava as tradições indígenas. Ao contrário, desrespeitava, demonizando as tradições indígenas, transformando as entidades indígenas em folclores, coisas místicas. Olha o que fizeram com Curupira, ou Curupira, ou Caipora. Demonizaram ele. A entidade que na mística indígena, a entidade que protegia a fauna e a flora. Então, passa a demonizar isso, não há esse respeito. Não se utiliza o sincretismo religioso. Vamos ver por quê? Porque sincretismo religioso é uma forma de resistência ao sistema escravista. O sincretismo religioso é uma fusão das tradições católicas com as tradições africanas, com as tradições indígenas, resultando uma outra religião. As ordens religiosas faziam a imposição do catolicismo através da catequese. Ok? Então, eu tenho a letra D também fora de contexto. A Constituição de 88 determinou a extinção das terras indígenas demarcadas. Ela não determina a extinção. A Constituição de 88 dá o direito aos povos indígenas brasileiros, aos povos originários brasileiros, de terem a demarcação de suas terras. E aí tem um ponto aí, o tal do marco,
o marco histórico aí, que está uma discussão, desde quando pertence a eles as terras. Então, há um novo debate dentro da sociedade a partir das elites que ocupam o poder em Brasília. Lembra das elites que sempre defenderam os seus interesses. Quando os interesses são comuns, eles se unem. Ok? É o Brasil. Então, não há a extinção, há um processo. Qual é a palavra aqui que poderia entrar? Respeito. Há o respeito pelas terras indígenas. Então, letra B realmente seria o item de acerto aqui. Vamos à questão número 2. Temos ainda tempo, né? Vamos à questão número 2. A questão número 2 também do Enem, ele diz o seguinte: para os povos indígenas, a terra não é uma mercadoria. Para os povos indígenas, a terra é um bem. E eles não diziam assim, um bem dado por Deus, né? Eles davam um nome. Era um bem dado pelo grande Espírito, lembrei agora. Então, eles não chamavam Deus, eles chamavam o grande Espírito. Em alguns povos, esse grande Espírito tinha um nome, Manitou, que significa o grande Espírito. Então, aquele que é o Pai de tudo e de todos. Isso nas concepções indígenas, a gente observa isso nas tradições. Infelizmente, a maioria dos povos indígenas não tem nada escrito sobre as questões de suas tradições religiosas, mas a antropologia ajuda muito, a arqueologia ajudou muito nesse processo, a própria linguagem, não é? A questão do contato, principalmente dos jesuítas, quando eles criam a língua chamada Nhengatu, mistura de português com tupi, ao se comunicar eles vão entendendo um pouco isso, e alguns padres jesuítas vão ser muito sensíveis à cultura dos povos indígenas, e aí eles vão anotar algumas dessas coisas que, graças a isso, chegaram até nós. Então, eles tinham a ideia que a terra não é uma mercadoria, né? A terra ela é um bem. Ela é parte da sua espiritualidade, da sua cultura e da sua identidade. Ok? Então, a gente tem, por exemplo, os povos que respeitam. Daí, quando eu dei a aula, eu falei que uma das características dos povos originários é ter uma boa relação com o meio ambiente. É ter o desenvolvimento de uma economia sustentável, uma boa relação com o meio ambiente. Isso eles ensinaram para nós. Ok? E nesse aspecto, quando se fala da terra, eles olham a terra no aspecto de espiritualidade. Eles olham a terra no aspecto de que ela sustenta a aldeia, dela que eles dependem, a tribo depende dela. Ok? Então, tem a ideia dessa cultura e da sua própria identidade. Falando em identidade, eu posso trazer aqui os povos Sius, lá do norte. Os povos Sius, eles tinham como sustento de sua cultura a ideia do búfalo. Então, o que acontecia com os povos Sius? Toda a população ela migrava junto com as manadas de búfalos. Então, para onde a manada de búfalos se deslocava, toda a população Siu ela acompanhava o deslocamento das manadas a partir das estações do ano. Então, eles se estabeleciam próximo aonde as manadas se estabeleciam, e a partir daí eles estabeleciam a caça. Da caça eles utilizavam para alimentação, e a pele do búfalo era transformada em roupa, tendas. E aí o que foi que os colonizadores lá de cima fizeram, não é? Os estadunidenses não conseguiram colocar o povo Sioux dentro de um espaço fechado que eles chamavam de reserva. E aí eles disseram, quando entravam nos contatos de acordo e tratados de paz, diziam assim: a nossa cultura ela não pode viver isolada, ela não pode viver fixada em um território, porque a gente depende do búfalo para a sustentação da nossa cultura, da nossa identidade. Aí o que foi que o governo fez? Ele autoriza a caça indiscriminada do búfalo. Extinguindo o búfalo, a sociedade Sioux também entrou em processo de decadência. Ok? Essa forma que se tratava os povos originários, hein, pessoal? Que coisa, né? A concepção indígena de território entra em conflito historicamente com a lógica colonial capitalista.
Então, esse conflito pode ser exemplificado pela substituição do extrativismo indígena por atividades religiosas. Não existe. Aqui não há substituição. O extrativismo indígena ele está relacionado diretamente a atividades religiosas, dentro das missões. Então, os povos aqui no Brasil, por exemplo, que pertenciam ao grupo indígena que era colocado nos aldeamentos, eles tinham como obrigação fazer coleta das drogas do sertão, era parte das atividades religiosas deles. Então, não há essa separação, muito pelo contrário. Então, a letra A está fora. Letra B, o uso sustentável dos recursos naturais pelos colonizadores. Aqui também está fora, não há uso sustentável, porque os recursos naturais eles são explorados. Então está fora. Letra C, a imposição da propriedade privada e da exploração intensiva da terra. Letra C seria a correta aqui. Preservação das terras indígenas pelos governos coloniais. Não há preservação, há o processo de conquista, de expropriação. Expropriação das terras indígenas. E a letra E, a criação de aldeamentos como forma de proteger as culturas indígenas. Os aldeamentos não têm a ideia de proteger, e sim de catequese, de catequizar os povos indígenas, não de protegê-los, e sim de substituir a sua cultura pela imposição do catolicismo através do movimento missionário, principalmente o movimento jesuíta. Beleza? Fechamos aqui em 2 questões sobre os povos indígenas. Estou devendo para vocês 3 questões que a gente fecha na próxima aula e já começamos um novo tema, o tema 2, tá certo? Que aqui já o meu tempo já se foi, mas só para a gente deixar você, nosso aluno, bem preparado, o próximo tema é formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado. Tema 2 da nossa matriz de referência do Enem dentro da área de Humanas e Sociais Aplicadas. Ok? Obrigado pela tua atenção. Espero que você tenha entendido melhor esse tema número 1 através desses tópicos que a gente analisou. Eu te encontro na próxima semana aqui no Desafio. Curta, compartilhe, comente a nossa aula e a gente se encontra na próxima semana.